Nós vamos tratar agora de um assunto delicado, mas que precisa ser esclarecido. Existem mulheres que, ao descobrir uma gravidez, decidem doar o bebê após o nascimento. O importante é saber que entregar judicialmente a criança não é crime. Crime é o abandono. Eu engravidei, né, no caso, na época eu estava solteira, estava desempregada, foi uma coisa que aconteceu. Eu sei que não tira a minha responsabilidade, né, que tem várias maneiras de evitar, mas aconteceu, normal. Aí eu não tive condições de criar a criança e eu queria botar para adoção, no caso. Só que eu tinha muito medo da repercussão, da discriminação, do julgamento das pessoas. Por um fato, na época eu estava muito só, estava me sentindo desprotegida, acuada. Aí foi o que aconteceu, eu coloquei a criança para adoção. Você achava no começo que era crime fazer isso? Eu achava, eu pensava, eu não sabia assim, não conhecia muito, né, do como era o processo, do que tinha que ser feito, porque além de a gente não tem muito conhecimento e é muito difícil assim, a gente saber. Essa dúvida de como proceder na hora de entregar uma criança para adoção, infelizmente gera no Brasil um registro alarmante de bebês abandonados em portas de residências, matagais ou até em lixões. Abandonar uma criança é crime, sim, previsto no Código Penal, mas o magistrado esclarece que entregá-la de forma legal não causa nenhum tipo de prejuízo à mãe. Qualquer mãe que vai ter um filho, ainda está grávida, ela pode, durante a gravidez ou logo após o parto, dizer que não se sente segura, que não se sente preparada para exercer a maternidade e que por isso prefere entregar legalmente seu filho. A garantia que ela tem é que essa criança irá para uma família que passou pelo crivo do Poder Judiciário. Uma família que foi entrevistada por assistente social e por psicólogo, uma família que demonstrou que não tem processos criminais, que não tem impedimentos em relação ao exercício de afetividade em relação à criança e que por isso é uma família que demonstra com antecedência que tem condição de dar uma vida tranquila, segura e digna para essa criança que receberá das mãos daquela que, não tendo por alguma razão a condição de exercer a maternidade, tem este ato de coragem e de desprendimento de entregar seu filho para que tenha um futuro melhor. De acordo com essa psicóloga, é necessário entender os diversos motivos que levam uma mulher a decidir por entregar uma criança para adoção. É uma questão complexa, porque são muitos os fatores que levam uma mulher a entregar um bebê para adoção ou abandonar, como a gente comumente escuta, né? Desde questões afetivas, questões do próprio abandono que ela está sofrendo, até a opção mesmo que ela tem por abdicar de algo que é tão valorizado na sociedade, que é a maternagem, que é o cuidar de um filho que acabou de gerar. Então são muitos os fatores. Eu acho que se a gente for dizer a priori, a gente vai estar sendo reducionista em algum momento, porque questões econômicas não são suficientes, né? Claro, porque tem mulheres que conseguem, mas a gente tem que pensar em que momento essa mulher está, em condições de resiliência, maturidade emocional, rejeição da criança mesmo, não ter desejo nenhum de maternar e, como eu falei antes, são esses fatores podem estar todos interligados numa mesma situação. A entrega legal é o caminho seguro para as crianças e também para essas mulheres. Mas os especialistas alertam que a sociedade precisa se desfazer da imagem de que a maternidade é algo natural e instantâneo. Ao ser menos julgada, essa mulher vai poder tomar decisões mais seguras. A gente não tem no nosso imaginário, né, coletivo, a questão da opção mesmo por ser ou não ser mãe. Então, muitas mulheres elas não conseguem lidar com essa né, de se confrontar com esse valor social tão pesado, tão forte. Eu até costumo nas minhas conferências, palestras, começar assim: a mulher que abandona o filho, ela é no mínimo, e aparecem as piores coisas possíveis.
A sociedade, né, já condenou essa mulher, já acusou, ela já está com uma sentença sobre ela quando ela decide que não pode, que não quer, que não deve, enfim, ter esse filho. Então, quando ela abdica disso, ela não está abdicando, ela está sendo, de certa forma, forçada por uma natureza dela, por uma situação que ela não vê outra saída. E às vezes a saída que ela encontra é a mais drástica possível, como, né, jogar o filho por aí, porque chegar no judiciário nessas condições é muito difícil. Assumir perante a lei que ela é uma criminosa, mesmo que ela não esteja cometendo um crime, a sociedade já lhe condenou. É muito difícil, né? A gente acompanhava muito isso lá em São Paulo, Campinas, né? E é muito difícil. A gente não conhece mulheres que entregam os seus filhos na sociedade. É um processo todo cercado de cuidados, né? Mas assim, o cuidado que sempre se tem, né, quando se fala em adoção e abandono, é com a criança. Ela é a prioridade e, claro, deve ser, né? O menor é a prioridade, mas precisamos olhar mais para essa mãe, para só depois a gente poder avaliar mesmo por que ela está abrindo mão desse filho. E para continuar falando sobre o tema, nós conversamos com a juíza titular da Vara da Infância e Juventude de Aracaju, Rosa Jeane. Acompanhe. O processo de entrega legal. A entrega legal é feita com a comunicação da maternidade, onde a criança nasceu, ou ao Conselho Tutelar, né, de regra, ou a própria Vara da Infância, a equipe técnica da Vara da Infância. Então essa pessoa, a mulher, é acolhida, né, é acompanhada psicossocialmente, é feito um relatório psicossocial, verifica se é esta mesma a intenção dela ou se é uma coisa que surgiu naquele momento e depois passou, né? E ela depois é ouvida em juízo, é marcada uma audiência em que, se o pai for conhecido, são ouvidos ela e o genitor, né? E aí ela reafirma ou não a vontade de entregar a criança, reafirmando se procede à extinção do poder familiar e já se direciona a criança para o cadastro previamente feito na comarca, cadastro de adoção prévio. Então não é qualquer pessoa que pode adotar essa criança que é entregue para adoção. Garantias da lei para as mães. Ela tem o direito de sigilo, né? A lei assegura, agora textualmente pela modificação, que ela tenha esse direito, né? Somente se ela indicar o pai, a lei nova, né, a modificação legal diz que a gente deve procurar esse suposto genitor para ver se ele tem interesse. Terceiros podem comunicar? Encaminhá-la à Vara da Infância, né, noticiar esse fato também à Vara da Infância, porque às vezes a mãe não quer ir, né, mas a pessoa noticiando, a gente abre um procedimento e aí vai chamar a mãe para ver se é essa mesma vontade dela, entregar o filho, e se ela tem condição de criar e ajudar, inclusive, com as inclusões sociais. Né? Quando a mãe ela não quer mais entregar, hoje a lei diz que a gente tem que acompanhar. Parece-me que o prazo atual é 180 dias, né, de acompanhamento, caso ela desista de entregar. A diferença entre entrega legal e entrega direta. A entrega legal é a entrega que é feita da forma que a lei determina e autoriza, né, com todos os cuidados, com toda a atenção à gestante, porque às vezes ela está naquele momento pós-parto e ela quer entregar e depois ela desiste, já acontece isso, né? Então ela tem que ter esse acompanhamento psicossocial, ela tem que ter esse apoio, esse aconchego, esse acolhimento da Vara da Infância, que aqui em Aracaju é a 16ª Vara Cível, né? E a entrega direta não, é aquela entrega que é feita diretamente pela mãe a alguém que ela conhece. Né? E aí essa entrega direta às vezes tem alguns problemas. Se a mãe se arrepender, né? As pessoas que estão com a criança já há algum tempo, se elas não tiverem a guarda, né? Então tem uma série de problemas. Nós já tivemos, inclusive, já enfrentamos ações assim, de arrependimento de genitora posteriormente à concessão de guarda ao casal que às vezes estava inscrito, às vezes não estava. Isso aí gera o quê? Um processo judicial com contraditório, né, de instituição do poder familiar, a pátria e a madre, né, do pai e da mãe, né, acumulado com adoção. E aí o processo tem uma tramitação maior,
A lei estabelece 120 dias, podendo ser renovado por igual prazo. Mas quando a pessoa recebe a criança, já estando cadastrada, que é a forma, né, que ela deve optar para evitar tudo isso, ela, na verdade, já recebe uma criança que já foi destituída. Então não vai haver mais esse embate, nem essas idas e vindas. Inclusive há uma preservação, né, para que os pais biológicos não conheçam os pretendentes, a fim de evitar problemas, ameaças, né, idas e vindas, discussões na porta, né? Então, quando o pai biológico e a mãe biológica conhecem, às vezes acontece isso. E quando ele faz entrega direta, ele sabe quem é o casal ou a pessoa que está adotando. E ele pode fazer isso. A gente já teve casos de noticiar que isso aconteceu, né? Então, se resignou depois, não queria mais e tentou reaver de todas as formas, inclusive com transtornos. O ideal é que a pessoa que quer adotar, a pessoa que quer ser pai e quer ser mãe, procure a vara da infância e da juventude da sua cidade, certo? Inscreva-se no cadastro. É uma coisa muito simples. Essa pessoa vai apresentar a documentação que a lei exige, né? E vai passar por um estudo psicossocial, vai fazer um curso, né, preparatório para adoção. Muitas vezes vai ser acompanhada pelas parcerias do Tribunal de Justiça. No caso, nós temos o acalanto, né, em que as mães ficam acompanhando as palestras, acompanhando tudo isso, né, como uma espécie de gestação, né? E depois ela vai ser chamada, surgindo a criança do seu perfil, né? Porque é muito mais seguro. A criança já estará destituída de regra, né? E não haverá nada desse transtorno posterior. E por hoje é só. O nosso programa volta na próxima semana. Até lá!